Capítulo 1. Uma assombrosa presença, parte 1. Um sentimento estranho e irritadiço crescia dentro de mim, enquanto andava lentamente ao longo dos caminhos de cascalhos do meu jardim. Era crepúsculo. O perfume de narcisos pairava no ar. O que, perguntava a mim mesma, me tornava tão inquieta? Parei e olhei ao redor. Na casa, a alguma distância do outro lado do largo gramado, os criados começavam a acender as luzes. Fora, tudo parecia tranquilo e calmo. Estendi a mão para colher algumas flores brancas de aroma acre para o meu quarto. Ao me abaixar para cortar os caules esbeltos e verdes, algo passou roçando minha cabeça. Endireitei-me assustada. O que era? Nuvem, névoa, uma presença fria, úmida, temível, passou flutuando. De repente, o jardim pareceu mais escuro. Uma brisa fria farfalhou os salgueiros, fazendo-me estremecer. Controle-se, Bilks. Me repreendi. Minha imaginação pregava-me peças às vezes. Não obstante, juntei as flores e segui rapidamente para casa, onde as janelas brilhavam em segurança répida. As grossas paredes de pedras brancas e as portas de carvalho me ofereciam proteção. Ao me apressar pelas estradas encascalhadas, me encontrei olhando para trás. Sempre fui daquelas que ria sobre conversas do sobrenatural. É claro que não havia nada lá fora. Ou será que havia? Como se em resposta senti uma pancadinha firme, bem real e esquisita na mão direita. Soltei um grito e entrei correndo em casa, batendo a porta atrás de mim. Minhas criadas se apressaram em minha direção, receosas de fazer qualquer comentário. Devo ter ficado parecida com um fantasma. Só na hora de ir para a cama foi que finalmente encontrei coragem para falar às minhas duas criadas sobre aquela presença fria. Vocês acreditam em coisas espirituais? Perguntei, concluindo minha história. Nurjan e Raishan, uma muçulmana, a outra cristã, evitaram responder a minha pergunta. Nurjan, sacudindo nervosamente as mãos, perguntou-me se podia ir chamar o mulá da aldeia, o sacerdote da mesquita, que traria um pouco de água benta para purificar o jardim. Mas meu bom senso havia voltado já. Recusei submeter-me à superstição dos ignorantes. Além disso, não queria que essa história se espalhasse na vila. Tentei sorrir da preocupação dela e disse-lhe um tanto abruptamente que não queria nenhum homem santo em minhas propriedades fingindo expulsar espíritos maus. Depois de as criadas deixarem o quarto, dei por mim, apanhando o meu exemplar do Alcorão. Lutei com algumas páginas do livro sagrado muçulmano, cansei-me dele, coloquei-o de volta no meu estojo azul e adormeci. Acordei lentamente na manhã seguinte, como um nadador que luta para vir à superfície, com um cantochão agudo e fino perfurando minha consciência. Lá, 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 Maomé rezula lá. A cantiga flutuava através da filigrana da janela do meu quarto. Não há Deus a não ser Alá e Maomé seu profeta. Era um som confortador este chamado à oração muçulmana, porque parecia tão normal depois da noite que vivi anteriormente. Era um chamado que eu tinha ouvido quase sem exceção todas as manhãs durante meus 46 anos. Visualizei a origem da cantoria. Alguns instantes atrás, na pequena vila paquistanense, próxima de Vá, nosso idoso muezim havia entrado apressadamente pela porta da base de um antigo minarete. No interior agradável e fresco, ele havia subido vagarosamente degraus de pedras, curvos, gastos pelas sandálias de gerações de homens santos muçulmanos. No topo da torre de oração, eu podia imaginá-lo parando um pouco à porta entalhada, de teca, que leva ao parapeito a fim de tomar fôlego. Depois, indo até o corrimão, jogou a cabeça barbada para trás e, com sílabas de 1400 anos de idade, chamava os fiéis à oração. Vinde a oração, vinde a salvação. A oração é melhor do que o sono. O grito assombrado flutuou através da cerração matutina, atravessando as vielas de paralelepípedos de Vá. Frios ainda da noite de outubro, cruzou meu jardim
indo se enroscar ao longo das paredes de pedra da velha casa, agora vermelhas à luz do sol nascente. Enquanto os últimos fragmentos daquela antiga cantoria penduravam-se acima de mim, me lembrei da experiência misteriosa do jardim na noite anterior e rapidamente voltei às rotinas da manhã, que deviam ser confortadoras apenas por serem comuns. Sentei-me e levei a mão à procura do sino dourado da mesinha de cabeceira de mármore. Ao seu toque musical, minha criada, Nurjan, entrou correndo, esbaforida como de costume. Ambas as minhas criadas dormiam num quarto adjacente ao meu, e eu sabia que elas tinham estado de pé por 1 hora esperando meu chamado. O chá da manhã na cama era indispensável. Nurjan, uma adolescente disposta, rechonchuda, risonha, mas um pouco desajeitada, começou a dispor minhas escovas e pentes de prata. Derrubou uma escova e eu a repreendi duramente. Raichan, minha outra criada, mais velha, mais calma, uma mulher alta, graciosa, entrou no quarto, trazendo uma bandeja de chá grande e coberta. Colocou-a no criado mudo, afastou a toalha de linho a fim de expor a baixela de prata e despejou-me uma xícara de chá fumegante. Sorvendo a ambrósia escaldante, suspirei de satisfação. O chá era melhor do que a oração. Minha mãe teria ficado chocada com o meu pensamento. Quantas vezes eu a tinha observado colocar seu tapete de oração no chão, ladrilhado do nosso quarto, e com o rosto voltado para Meca, cidade santa, ajoelhar-se e pressionar a testa contra o tapete em oração. Pensando em minha mãe, olhei para o estojo de toucador sobre a penteadeira, fabricado séculos atrás, de sândalo, coberto de prata esterlina gravada. Havia pertencido à mamãe e à sua mãe antes dela. Agora era minha herança, meu tesouro. Depois de terminar 2 xícaras de chá, me curvei para a frente, um sinal para Raichan começar a escovar meus cabelos, que já estavam grisalhos, que me ia bater a cintura enquanto Nurjan cuidadosamente fazia minhas unhas. Enquanto trabalhavam, as duas comentavam em familiaridade fácil as notícias da vila. Nurjan falando sem parar e Raichan fazendo alguns comentários bem pensados e bem medidos. Conversavam a respeito de um rapaz que se mudou para a cidade e de uma moça que logo haveria de se casar. Então, discutiram um assassinato ocorrido numa cidade próxima onde morava a tia de Haisham. Eu podia perceber Haisham estremecer enquanto comentavam a notícia. A vítima havia sido uma cristã, uma jovem que estava parada numa casa de missionários cristãos. Alguém encontrara seu corpo em uma das vielas estreitas de sua vila. Diziam que a polícia iria investigar. Alguma notícia acerca da garota? Perguntei casualmente. Não, Begum Sahib, disse Raichan calmamente, enquanto com cuidado começava a fazer uma trança em meu cabelo. Eu podia entender porque Raichan, sendo cristã, não queria falar sobre o assassinato. Ela sabia tão bem quanto eu quem havia matado aquela moça. Afinal de contas, a garota havia abandonado a fé muçulmana para se batizar, tornando-se cristã publicamente. Então o irmão, furioso com a vergonha que esse pecado causou à família, havia obedecido à antiga lei dos fiéis, de que aqueles que se desviam da fé devem morrer. Embora os eruditos muçulmanos sejam duros e implacáveis, suas interpretações são às vezes temperadas com misericórdia e compaixão. Mas sempre há os zelosos que executam a lei do Alcorão levando-a ao extremo. Todo mundo sabia quem havia matado a garota. Mas nada seria feito. Tinha sido sempre assim. 1 ano atrás, o criado cristão de um dos missionários acabou num fosso, garganta cortada, e nada havia sido feito tampouco. Tirei da mente a história triste e me preparei para levantar. Minhas criadas foram apressadamente ao armário e voltaram com vários sares de seda para eu escolher. Apontei para um bordado com joias. Depois de me ajudarem a me enrolar nele, fizeram uma mesura e então saíram. Agora, a luz do sol enchia o quarto, dando às paredes brancas e ao mobiliário cor de marfim um brilho açafrão. A luz do sol brilhou sobre a moldura dourada de uma fotografia da minha penteadeira. Fui lá, peguei a foto com raiva.
Tinha colocado a foto virada para baixo no dia anterior. Uma das criadas devia tê-la endireitado. A moldura gravada continha uma fotografia de um casal de aparência sofisticada, sorrindo para mim de uma mesa de canto em um restaurante luxuoso de Londres. A despeito de mim mesma, olhei para a foto outra vez, assim como a gente continua a apertar um dente que dói. O homem elegante, de bigodes negros e olhos ardentes, tinha sido meu marido, o general Khalid Sheikh. Por que eu guardava essa fotografia? O ódio surgiu dentro de mim enquanto olhava para o homem, sem o qual já uma vez pensara não poderia viver. Quando a foto fora tirada 6 anos antes, Khalid era ministro do interior do Paquistão. A mulher charmosa ao seu lado tinha sido eu, filha de uma família muçulmana conservadora, da pequena nobreza que por 700 anos havia morado numa província da fronteira nordeste, de clima agradável que havia sido o nordeste da Índia. Eu tinha sido anfitriã de diplomatas e industriais de todo o mundo. Havia me acostumado a passeios por Paris e Londres, onde passava o tempo fazendo compras na Rue de la Paix ou na Harrods. A esbelta mulher que sorria na foto já não existia, pensei, mirando-me no espelho. A pele suave e pálida havia se bronzeado. O cabelo preto lustroso manchava-se de branco e a desilusão havia lhe cavado linhas fundas no rosto. O mundo da fotografia tinha se fragmentado 5 anos antes, quando Khalid me deixou. Sofrendo a vergonha da rejeição, eu tinha fugido da vida sofisticada de Londres, Paris, e viera procurar refúgio ali, na paz tranquila da propriedade de minha família, aninhada ao pé das montanhas do Himalaia. A propriedade compreendia a pequena vila do interior montanhês de Vá, onde eu havia passado tantos dias felizes quando criança. Vá era cercada de jardins e pomares que muitas gerações de minha família haviam plantado, e a grande casa palaciana de pedra com torres, terraços e enormes câmaras ecoantes parecia tão velha quanto as montanhas, coroadas de neve que apareciam ao oeste. Entretanto, minha tia também morava nessa casa e, desejando eu um pouco mais de isolamento, mudei-me para uma casa menor que a família construiu aos arredores de Vá. Engastada como uma joia em 50 hectares de jardins, essa casa, com os quartos e a área de estar no andar de cima, sala de jantar no térreo, prometia o conforto do qual eu precisava. No final, ela me deu mais do que isso. Quando cheguei, muitos dos grandes jardins precisavam ser aparados. Isso foi uma bênção, pois enterrei muito da minha dor no solo fértil enquanto me lançava à restauração da propriedade. Transformei parte dos 50 hectares em jardins com muros e flores e deixei um pouco da área ao natural. Lentamente, os jardins, com suas incontáveis fontes musicais, tornou-se meu mundo, a ponto de, no ano 1966, eu ganhar a reputação de eremita, que se isolava fora de uma cidade aninhada entre suas flores. Tirei os olhos da foto com a moldura de ouro e coloquei a virada, de volta, à penteadeira. Voltei-me para a janela do quarto olhando para a vila. Vá! O próprio nome da vila era uma exclamação de alegria. Séculos antes, quando essa vila não passava de uma pequenina aldeia, o lendário imperador Mogul Akbar passou por ali e sua caravana parou para descansar perto de uma fonte que agora fazia parte do meu ambiente. Ele agradecidamente sentou-se sob um salgueiro e exclamou com alegria: Vá! Dando assim nome a essa área para sempre. Contudo, a lembrança dessa cena não me trouxe alívio do sentimento de inquietude que me acompanhava desde o momento da experiência estranha na noite anterior.